Opa, mais um programa Podercast. Nós estamos muito felizes que Deus tenha abençoado muitas vidas através desse programa. E hoje nós vamos estar falando sobre prosperidade. Você precisa de prosperidade, então você assiste esse programa até o final, porque vai ser liberado chaves. E cada chave dessa você pode pegar e pode mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. E hoje nós estamos felizes que nós trouxemos um amigo aqui nosso, Bispo Orlando. Fica à vontade, que Deus abençoe a sua vida. Para mim é um prazer, uma satisfação participar aqui do Podercast e vamos falar de finanças, meu pastor. Vamos falar de coisas que podem melhorar e transformar a vida das pessoas. Quanto tempo o bispo está no ministério? Rapaz, aí olha, vou ter que ir lá no fundo do baú, Mas você é mas jovem ainda, é, mas desde dos 15 anos, né? 15 anos. 15 anos peguei minha primeira igreja em Araraquara, interior de São Paulo. É daqui mesmo. É, eu sou nascido em Ribeirão Preto, né? E há 24 anos estava em Recife, Pernambuco, né, onde fomos abrir o trabalho lá. Primeiramente, a instituição nos enviou para Araraquara e depois me casei em 98 e fui enviado para Recife. É, conheci o bispo lá em Caruaru, foi uma Foi benção, isso foi lá mesmo, em Caruaru, ministrando lá Caruaru, na igreja do pas Agreste de Pernambuco. Agreste, do apóstolo Carlos, na Isso chácara, na mesmo, igreja, agora, foi uma benção, eu bênção de lembro. Deus. Lembro até da mensagem. Ah, eu já não consigo. Foi mesmo? Eu lembro, eu lembro. Eu Rapaz, lembro da mensagem da igreja. bênção. E e essa visão sobre finanças que você tem no canal, depois nós vamos até falar mais do canal, sobre prosperidade, finanças, começou desde lá do começo do ministério ou veio agora, ou quanto tempo isso foi despertado sobre finanças? Que você fala muito bem sobre finanças. Sim. Eh, Desde que começamos no ministério, né, a gente começou a perceber que era uma área que afetava muita gente. Eu acredito que uma média de 98% das pessoas precisam ter pelo menos uma educação financeira, nem que seja básica, para que não entre em problemas e em dificuldades. E no ministério nós começamos a perceber isso. Por exemplo, eh, as pessoas às vezes dizimavam, ofertavam e diziam: "Ah, Deus prometeu prosperar. E por que que eu estou na miséria?" E aí a gente começou a pesquisar, mas não é possível. Se Deus não falha, se Deus o que ele promete, ele faz, por que que essa pessoa está endividada? Aí começamos a descobrir que realmente o que faltava não era nem Deus e nem a bênção de Deus. Tinha gente que, quando Deus abençoava, se atrapalhava mais ainda. Então não era a questão da bênção e nem de Deus. Era a questão da falta de conhecimento, de ignorância da administração, no orçamento doméstico, uma coisa bem básica no dia a dia. Ou seja, muitos gastavam mais do que ganhavam. Daí surgiu essa ideia de abrir, de fazer um trabalho nessa linha de finanças, que entendemos que prosperidade tem a ver com crescimento, né? Não com dinheiro, tem a ver com crescimento. Aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E quando foi agora mais ou menos uns 8 a 10 anos, nós começamos a instituir a escola de finanças, porque aí fica uma coisa mais pedagógica para o pessoal entender Tanto tem no e seu aprender. canal a escola de finanças e também você vai ministrar nas igrejas, na escola de finanças. Você já Isso, foi em vários exatamente. lugares. E Exatamente. tem testemunho dessa escola, pessoas que falam: "Ó, bispo, Temos. depois ou lá no canal ou nas igrejas que o bispo passou, eu prosperei, cresci, né, trouxe um crescimento". Tem testemunho da Sim, escola? e é interessante que são vários, mas quando a gente começa a olhar, o meu foco mais ele é pastoral, né. Então, por exemplo, eu ministro para aquela, igreja, ou numa escola, ou numa empresa, e o pastor me retrata o que aconteceu com o ministério, né. Então, por exemplo, aqui não tinham empresários, estamos tendo agora. Aqui o pessoal se endividava muito, se atrapalhava muito e nem poderia contribuir para o ministério. E agora o pessoal está mais equilibrado. Gente casando, sem dívidas, comprando casa, comprando carro. E isso resultou em quê? Numa agenda. Então, como que eu percebo que funcionou? Pela atividade da minha agenda. Então,
Chegou meses, por exemplo, de eu estar em 10 cidades diferentes do Brasil. Então, o que significa? Até para fora do Para país, falar sobre escola de finança. escola de finanças. Porque até então, as pessoas entendiam que eu só falava de Bíblia no sentido de salvação, de cura. Ah, você vai morar no céu, você vai morar no céu. E aí alguém contava para eles: ah, você sabia que esse pregador que veio aqui, esse palestrante que veio aqui, ele tem uma escola de finanças, ou ele fala sobre finanças? E o pastor dizia: não, ele não falou nada, que eu nunca falei, né? Ele não falou nada, mas ele tem. Aí um passava para o outro. Então, muitas vezes, na segunda vez que eu voltava, aquela igreja, ou aquela escola, ou aquela empresa já era para palestrar sobre a escola de finanças. E eu acho que até o testemunho daquela igreja falando para outro pastor, vamos dizer, quando um pastor é abençoado, ele já comunica com outros pastores: "Ó, veio um bispo, um homem de Deus que ensinou aqui, a nossa igreja mudou", e Sim, aí vai divulgando mais e mais. E através desse podcast aqui, o Podercast, nosso programa, com certeza muita gente pode entrar no canal, depois nós vamos falar mais do canal, que tem a escola de finanças lá no canal dele, ou quiser ir lá e fazer o convite, né, para o bispo sim, estar lá ministrando, com certeza vai ser bem. Mas se você fosse escolher uma chave, se você falou que prosperidade é crescimento, isso. então explica uma chave para prosperidade e o que significa esse crescimento, que você diz prosperidade é um crescimento. Olha, quando nós olhamos para Provérbios, o rei Salomão, ele nos ensina em Provérbios 11:24, que o homem generoso, a pessoa generosa, a pessoa que dá, que investe, que ajuda, prosperará. Porém, aquele que retém, este empobrecerá. Então, a chave já está aqui. Eu posso até não estar na igreja, porque tem pessoas, por exemplo, que passavam pela porta da igreja, pediam uma oração, a gente dava uma oração, fazia aquela oração, explicava alguma coisa. E muitas daquelas pessoas dizimavam no ministério, ou meu, ou de outros pastores, sem ser da igreja. Então, ou seja, as pessoas começaram a entender que a generosidade abre caminhos, abre portas. Quando a gente olha, por exemplo, o meio empresarial, tem empresários, milionários, bilionários, que eles reservam 10%, 20%. Às vezes cria fundação para E cria ajudar. fundação, institutos, ajudam ONGs, ajudam creches, ajudam escolas, ajudam orfanatos, asilos. Por quê? Porque na mente deles, eles ganharam tanto, cresceram tanto, enricaram tanto, que não pode reter tudo. Eles acreditam que tem que ter um ciclo. Então continue falando sobre generosidade. Então mão de vaca Não prospera. não prospera. Nunca, jamais. Mão Quem de não dá, vaca não não recebe. prospera? Não, pão duro, pirangueiro, né, e tem o escorpião no bolso, não Não prospera prospera. de jeito nenhum. Por quê? É uma máxima, né, é dando Você que já se viu recebe. pessoas na igreja ou amigos que, que começou a ser generoso e prosperando? Vários. Inclusive, por exemplo, na nossa igreja nós temos pessoas que não tinham empresas e começaram a abrir, seja uma empresa online, seja uma empresa física, começaram a crescer, por quê? Porque entenderam que a generosidade faz parte. E tem, porque muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, eu só tenho R$ 1.000, um exemplo. Se eu for ajudar fulano e Beltrano, eu fico com 800, fico com 500, vai me faltar. E aí ele não contribui com ninguém. Só que o que que acontece? Não recebe nada. Quando você ajuda, já aconteceu isso, de pessoas chegarem e falar: olha, vamos montar uma loja, uma empresa, vamos trabalhar juntos, vamos montar uma sociedade, vamos bater uma meta na empresa. Às vezes a pessoa não quer nem abrir, às vezes ela quer crescer na empresa. E aí você explica para ela o seguinte: a mentalidade. Se você tiver uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de pobreza, você não cresce. O que que é uma mentalidade de pobreza? Vamos dar um exemplo de que a pessoa está no centro da cidade e ela tem que ir a uma praça que de repente está ali a 10 minutos a pé. Então a pessoa fala assim: olha, eu vou até lá e vou ficar esperando uma pessoa lá naquela praça. Aí ela vai para aquela praça, fica lá. Vamos dizer que a pessoa marcou 2 horas da tarde. Deu 6 horas da tarde, a pessoa está lá com sede, com calor, suando no meio da praça e não consegue sequer comprar uma garrafa de água por R$ 2, que ela disse: não, tem que economizar. Economizar, porque isso aqui vai ajudar no Uber, vai ajudar no táxi, vai ajudar no ônibus, vai ajudar no metrô, no trem. Resumindo,
Quando a pessoa chega, está lá a pessoa toda suada, toda cansada, e se for fazer uma visita a um cliente ou a alguma pessoa, a pessoa está toda desconcertada e talvez aquela venda que ela faria não faz, aquela amizade que ela teria fica um pouco meio que com uma impressão de que aquela pessoa, poxa vida, o que aconteceu com você? Ah, é o sol, mas por que você não tomou uma água? É porque eu tenho que economizar. Parece bonita essa frase, eu tenho que economizar. Mas, na verdade, é uma mentalidade de pobreza. Porque é o seguinte, ela não vai ficar nem rica e nem pobre Uhum. por R$ 2. R$ 2. Ela Hum. poderia ter tomado aquela água, estar, de uma certa forma, bem, né, até no seu semblante, porque a outra pessoa ia chegar, ele podia cumprimentar e tal, tudo mais, e a pessoa dizia o seguinte: "E aí, como é que você está?". "Não, estou bem, tô tranquilo". Se precisasse ficar mais 2 horas, ele ficaria mais 2 horas com um bom semblante, né, E hidratado e tudo mais. hidratado. Então, às vezes, as pessoas confundem isso. "Aí eu vou a pé daqui até não sei onde que eu vou economizar 4,40". Chega lá, estourou o sapato, Cansado. a calça rasgou, a camisa sujou, e aí você disse: "Mas rapaz, e agora?". "Agora eu vou ter que ir em casa". Aí pronto, quanto é que você vai gastar? Então, ou seja, a mentalidade de pobreza faz a pessoa achar que aqueles R$ 2, aqueles R$ 3, aqueles R$ 10 ou 100, R$ 100 às vezes, vai fazer falta. E ela não investe, ela não melhora, ela não aplica, e ela não entende que ela pode ter um retorno. Quer ver um exemplo simples, meu pastor? É, o senhor vai num local, já aconteceu muito comigo isso. Eu estava num lugar e, de repente, a gente estava ali num compromisso, 9 horas da manhã. Aí terminou aquele compromisso, 11h30 da manhã. Aí tem gente que fala um para o outro assim: "Tchau". 11h30 da manhã. Aí o cara fica com aquela cabeça seguinte: "Mas se eu chamar para ir comigo, eu tenho que pagar um almoço". Aí ele prefere dar o tchau pro cara, entendeu? Para não ter que pagar o Para não ter almoço. que pagar um almoço de R$ 20, 25. Aí sabe o que acontece? O cara vira a esquina, e encontra um amigo. O amigo diz: "Fulano, quanto tempo, não sei o quê, vem pra cá, vamos ali", paga um churrasco pro cara. Às vezes acontece de que o cara fecha um negócio um mês depois, uma semana depois: "Poxa vida, queria ajudar uma igreja, queria ajudar uma ONG". "Eu vou ajudar a sua, porque almoçamos semana passada, você me pagou o almoço, eu quero Cria retribuir". cria Cria conexão. conexão, entendeu? E Então, assim, e às vezes a pessoa não recebe porque ela não deu, não deu. entendeu? E às vezes o que que fica na mente da pessoa? Se eu der, vai Vai faltar. fazer falta. E parecido com o que o bispo está falando, é a lei da semente, né, da Semeadura. semeadura. Eh, você também ensina sobre a lei da Sim, semeadura? sim. Gálatas 6, versículo 7, fala assim: "De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, tudo". Então, se ele planta coisas boas, vai colher coisas boas. Se ele planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. E se ele não planta nada? Não vai colher nada. Deus é um Deus justo. Então, o que que acontece com muita gente? "Ah, eu não ajudei fulano, ou eu não posso ajudar fulano porque eu não tenho". Mas tá, mas ofereça o seu tempo, ofereça o seu conhecimento, né. Eu várias vezes algumas pessoas que eu encontrei que precisavam de uma ajuda, de alguma coisa, eu disse: "Olha, eu estou em viagem, eu estou mas podemos tomar um café?". E aí, sentando, conversando, de repente eu faço um projeto para a pessoa, que ela poderia pagar não sei quanto, e eu digo: "Não, isso aí foi uma conversa, foi um bate-papo, a gente está aqui se encontrando no aeroporto, na rodoviária, deixa para lá, não, 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 vai-te embora, faz aí o que você tem que fazer". E aí é uma semente, é uma semeadura. O que que acontece? Lá na frente, alguém vai investir em mim também. Alguém vai chegar para mim e falar assim: "Rapaz, o que você está pensando em fazer?". "Olha, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. Sabe que eu tenho um negócio lá que pode servir para você?". E acaba servindo. Outra coisa que nós temos que entender, pastor Alisson, é o seguinte: eh, as pessoas confundem muito, essa questão de ocupação, né. E eu sempre digo o seguinte: as pessoas têm que entender que se ocupar não é produzir. Ocupar como de Se ocupar, muitas coisas a fazer, muitas tarefas. muitas tarefas, ativismo, né. Então, às vezes, é uma fuga, é uma fuga. Você faz 20 coisas num dia, e aí, por exemplo, às vezes eu pergunto: "Tá, você precisa ganhar quanto por mês?". R$ 3.000. Então a pessoa tem que ganhar por dia R$ 100. Aí o que que ela faz? Todo dia tá cheio de coisa. "Como é que você tá?". "Tô ocupado". 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 Ganhou quanto? Não.
Não ganhei nada, mas estou ocupado. Eu estou ocupado, estou ocupado. Mas não Esse está produzindo. não está produzindo. E tem pessoas que, por exemplo, meio período, ela ganhou os R$ 100 e o outro meio período ela está descansando. Ou seja, se ocupar não é produzir. Produzir não tem nada a ver com eu estar ocupado o tempo todo. Tem, ligação com eficiência. Aquele tempo que eu vou usar, aquele período que eu vou aplicar o meu conhecimento, vai gerar um retorno para mim. Então, o que que acontece com muita gente? Elas não calculam isso. Então, quando chega no final do mês, elas não têm os 3.000. Aí você fala: "Nossa, mas você trabalhou mais do que todo mundo aqui". A pessoa diz: "É verdade, ó, fulano não fez nada, mas ele está com 3.000 no bolso". O outro lá, também não fez nada, é um preguiçoso, mas ele está com 3.000 no bolso. E você que é trabalhador? "Não, eu estou com 500 no bolso". Então, tem alguma coisa aí, Que está faltando. está faltando. E Então uma das coisas que pode ser, é a questão da eficiência. eficiência. Exatamente. E é tanto que eu vi numa mensagem no seu canal chamado, não sei se tem a ver com isso, mas que estava falando assim: "Dê data ao seu sonho". Exatamente. Que fala assim, ó, você pelo menos eu não deu para me escutar todas as mensagens, mas eu estava ontem pesquisando que nós ia ter o Podercast hoje, Uhum. e aí tá lá uma mensagem com esse título: "Dê data ao seu sonho". É, É mais ou menos isso, ter eficiência, você põe uma data. Explica aí sobre exatamente. pôr a data do seu sonho. Porque é o seguinte, muitas são as pessoas que dizem assim: "Eu tenho um grande sonho". Eu parto do princípio do seguinte: tudo que é importante tem que estar escrito. Por exemplo, Todo sonho que a pessoa não, tem, qualquer coisa. ela escreve num papel. Não, tudo que é importante está escrito. Está escrito. Por exemplo, para o senhor, o Podercast é importante? É. Está escrito. Se não fosse importante, nem o nome teria. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim: "Eu tenho um sonho", eu digo: "Beleza, qual a data? Você vai realizar esse sonho?". "Não, espera aí, porque eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não tenho". Não, na verdade você não tem um sonho ainda. Você tem um desejo, você tem uma vontade de querer ficar rico, querer abrir alguma coisa, mas se você tiver o sonho mesmo, tem que ter a data. Se não tiver a data, não funciona. Aí eu faço uma pergunta: "Você nasceu, você tem certidão de nascimento?". A pessoa: "Sim". "Por que que você tem?". "Porque é importante". E tudo que é importante está escrito. "Você se casou?". "Me casei". "Você tem certidão de casamento?". "Tenho". "Por que que tem certidão de casamento?". "Porque é importante. E se é importante, tem que estar escrito". "Você tem um sonho?". "Ah, eu tenho um sonho". "Onde ele está escrito?". Então, a partir do momento que ele não está escrito, não tem data, não tem planejamento, né? Como vou Como eu atingir? vou atingir, onde eu vou chegar. E às vezes eu até falo para as pessoas, pastor, Alisson, é o seguinte: tem gente que fica muito preocupado como fazer. E o nosso cérebro, ele tem uma dificuldade com o como. É impressionante isso. Nós temos mais facilidade com o que fazer ou com quem fazer. Só que nós ficamos gastando muita energia como fazer. E aí a gente não prospera. Então, alguém que está nos assistindo aqui e diz assim: "Ah, eu vou ver o que que eles vão falar". Aí eu termino o Podercast, ele anotou lá 3 versículos, 2 dicas, botar a data do sonho, tal, tal, tal. Só que o que que faz com que ele não prospere? A preocupação com o como. Como eu vou ter dinheiro se eu não tenho nada? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? É interessante que quando Maria, que não tinha contato nenhum com nenhum homem, a Bíblia fala que o anjo chegou para ela e anunciou: "Ó, você dará à luz, o menino vai ser chamado Jesus, e o que vai descer sobre você é o poder do Espírito Santo". E Maria também fez essa pergunta: "Mas como isto se dará se eu não tenho homem algum? Não tive relação sexual com nenhum homem. Como que eu vou ser mãe?". Então, olha como é que o nosso cérebro é, ele sempre fica Quer saber preocupado como? como, só que não Como? interessa como. Como eu vou alcançar isso? Aí o que que eu falo sempre para as pessoas? O como é com Deus. Então não interessa para você. É com ele o como. Conosco é o que, onde e com quem. O resto você tem que deixar com Deus. Por exemplo, a Maria não tinha como ter aquele filho. Como ter o filho. Mas Deus tem como fazer o filho. Então, como é com Deus. E isso as pessoas não sabem.
E cientificamente é provado isso. O nosso cérebro dá uma travada. Se eu chegar para uma pessoa aqui e disser assim: "Você está passando fome?" "Tô". Aí o senhor diz assim: "Você vai fazer o seguinte, todo dia que você for na minha casa, eu vou te dar R$ 1.000." Só acredita que ele vai ficar travado, porque ele fica assim: "Mas onde você mora? Como que eu chego lá?" E esse negócio do como, resumindo, ele não vai acreditar no que o E senhor nem está falando acredita e e não nem vai, vai. e não vai. Então, assim, quem tem sonho, tem uma data. Quem tem a data, tem um planejamento e faz as metas. Qual é a maior dificuldade das pessoas conseguirem as coisas? Porque elas fazem metas gigantescas, grandes. Por exemplo, eu falei aqui dos R$ 3.000 por mês, mas a pessoa poderia fazer uma meta menor. Eu tenho que conseguir R$ 100 por dia. Então o 3.000 sai E da aí a mente já trabalha mais fácil de com R$ 100. Com R$ 100 é mais fácil. E é hoje. E aí você coloca na cabeça o seguinte: "Só hoje. Só hoje que eu preciso conseguir R$ 100." Beleza, conseguiu? Consegui. Amanhã você acorda e diz: "Só hoje que eu preciso conseguir R$ 100." Consegue os R$ 100 e dorme e descansa. No outro dia: "Só hoje eu preciso dos R$ 100." Quando chegar no final do mês, se você fez isso 30 vezes, você conseguiu os R$ 3.000. Então a questão é: o como é com Deus, o que fazer é conosco. com e o bispo, como falou agora há pouco, já viajou o Brasil e até fora Fora, ministrando a Colômbia, Portugal, escola de finanças. sim. Teve alguém, que estava a Bíblia fala do milagre da multiplicação do azeite para a mulher pagar a dívida, né, Uhum. ali em 2 Reis, capítulo 4. Teve alguém que tinha uma dívida impossível humanamente de pagar, e Deus fez um milagre de alguma forma, ou Deus deu sabedoria, projeto, alguma coisa, ela conseguiu quitar essa dívida nesses anos todos ministrando aí. Você se lembra de alguém agora, Sim, de o que pessoa o que como eu falei, como geralmente eu vou no ministério da pessoa, que está e eu aí, não né? tenho o acesso, né, É, porque inclusive é até um pouco, assim, alguns por que que alguns não têm agenda? Porque às vezes se envolve com a membresia do pastor lá, né, fica perguntando, às vezes quer até ajudar, mas aí o membro comenta com o pastor, por exemplo, né: "Ah, o fulano veio aqui na minha empresa, tá me ajudando", aí o pastor já acha que quer levar que para quer levar é, lá. então geralmente eu não tenho esse contato. Geralmente tenho contato com os pastores. Então, vários pastores que eu vejo, onde eu fui na igreja, em que eles, por exemplo, não falavam sobre dízimos, eles tinham medo, não falavam sobre oferta, eles tinham medo. Tinham pastores que não tinham reunião de empreendedores e empresários, hoje tem. Então, o que eu poderia dar de testemunho é pessoas, amigos, que hoje nós conhecemos, que a igreja era alugada, hoje é própria. Então, ou seja, o pessoal prosperou, ele implantou, ou ele agora tem essa questão de empreendedorismo na igreja dele, e aí cresceu a igreja dele. Então, nós temos isso em vários lugares. Tem pessoas que, por exemplo, elas queriam crescer de uma forma empresarial, só que se achavam pequenos. "Poxa, eu sou pastor, como é que eu vou dizer para o empresário aqui, né, que ele está certo ou que ele está errado, se ele, de repente, ganha até mais do que eu?" Tinha isso. Então, eu entrava mais com isso. Aí dava o ensinamento, aí o pastor ficava mais confiante, procurava estudar aquilo, e hoje vários pastores, eles mesmos fazem as suas reuniões e prosperam, e crescem, né. Então, quantas vezes eu fui em lugares que eu chegava lá, o pastor, como agora mesmo tem um pastor, Milton, que está no interior, pertinho ali de Caruaru, conheci ele em Caruaru, e ele foi para aquela região de Salgueiro, né. Salgueiro, E é já fui lá. pronto. Então Sertão, isso, aquele sertão, mais para lado de Floresta, para aquele lado lá, né. E o que acontece? Serra Lá Talhada, na Serra Talhada, é uma região muito pobre, uma pobre. região muito difícil, né. E esses dias conversando com ele pelo Face, vendo fotos dele, comprou o terreno, construindo a igreja, fazendo as coisas, e era impossível ele fazer isso, porque quando eu fui na igreja dele não tinha essa mentalidade, entendeu? "Não, que isso, jamais a gente vai conseguir um terreno, jamais a gente vai conseguir construir." Então, a gente procura trabalhar mais nessas áreas, né, de olhar para as pessoas e ver se elas conseguem atingir a próxima fase, o próximo nível, né. Pessoas que, por exemplo, tinham causas na justiça que não conseguiam receber, então nós temos testemunhos que esses chegam para a gente: "Olha, pastor, eu estava com um problema sério", né. A nossa igreja no Parque Bristol, por exemplo, nós temos uma irmã chamada Maria Aparecida, que ela não conseguia aposentar, nem imaginava que teria essa condição de aposentar. Eu tenho um grupo de advogados, pessoas que trabalham
comigo, e eu disse: "Olha, dá uma olhada aqui, porque esta pessoa está há anos querendo se aposentar e não conseguia se aposentar". E ela foi, lutou, lutou, não conseguia. Já estava acho que, não sei se 3 anos, 6 anos tentando isso e não conseguia. E o pessoal do escritório conseguiu. E aí quando nós fomos olhar, nós fomos, observar, ela chegou na igreja, é engraçado que ela tinha dito para o filho dela: "Um dia eu vou dar um dízimo que não vai passar no gasofilácio. Se um dia o senhor for na minha igreja do Parque Brito", o senhor já foi na minha de São Caetano do Sul. em São Mas Caetano. mas na do Parque Brito tem um gasofilácio, que é um local onde as pessoas colocam as doações. Então, só cabe mesmo o envelope, fininho, tem que ser bem fininho, como fosse assim, 3 cédulas, 4 Mas cédulas e por tal. que fez tão fininho assim? Eu já vem de fábrica isso. Eu não sei por que que o povo faz isso com as igrejas, né, é maldade com as igrejas. Que é O isso? que é isso, né? Em vez de fazer uma boca larga, né, É. faz um negócio bem fininho. Sabe o que aconteceu? Ela foi com o filho lá, né, e ela disse: "Pastor, eu quero falar para o senhor, hoje eu consegui realizar um sonho. O meu dízimo não passa aqui na boca do gasofilácio". Aí ficou aquela largura, assim, Agora, do que ela recebeu, porque dos foram vários anos que ela estava da lutando. aposentadoria. Exatamente, entendeu? Então, aí eu peguei e falei assim: "Você está vendo, gente? Uma pessoa humilde, simples, acreditava que um dia o envelope dela não passava aqui. E hoje ela está dando testemunho". Aí todo mundo vibrou, aplaudiu. Então, assim, temos vários testemunhos assim, de pessoas que não tinham condições de comer, pessoas que não tinham condições de comprar alguma coisa, conseguiram casar, conseguiram ter as suas coisas, né? Tem pessoas que agora, mesmo lá, nós temos 2 pessoas que já deram entrada em apartamentos desse programa que tem Casa Verde e Amarela, mas eles nem sonhavam com isso, de ter essa condição. E Então, a acho que até uma coisa importante você falar, bispo, que eu acho que também um problema, como está falando, é a mentalidade. Às vezes a pessoa mentalidade, não consegue nem imaginar uma situação jamais, melhor, ou jamais. ter a sua própria casa própria, ou ter um carro. eh, e eu acho que também a escola ajuda nisso, né, o Isso, ensino da palavra, falar assim: "Não, você", igual o povo de Israel, quando chegou diante da terra prometida, se viu como gafanhoto exatamente. perto do gigante, quando Deus queria dar uma terra que mana leite e Leite e mel, mel. e eles falaram: "Não, nós somos pequenos, não conseguimos", Não e tem aí jeito, não não tem tem co jeito. exatamente. Então acho que o problema muito, né, pode É, ser isso, da mentalidade. a mentalidade, meu pastor, eu acho que é a segunda chave. Nós chamamos de mindset. Mind A é primeira mente. chave é A primeira chave é essa questão que nós falamos aqui da produtividade, né, produtividade, e a que eu segunda citei Provérbios 11:24, né, que diz que o homem generoso, a pessoa generosa, então, ela já va prosperará. já vai pegando a chave, já foi liberado uma chave, agora a segunda chave Isso, é a a mentalidade. mentalidade. Então a primeira, baseada em Provérbios 11:24, que é aquele que retém, segura, que não dá o mão de vaca, o pão duro, o pirangueiro, né, esse não prospera e o que que acontece? Ele fica se ocupando, e aí foi onde eu falei aquela chave, né, se ocupar não é produzir, né. Agora, a segunda chave é a mentalidade. Romanos 12, versículo 2 fala assim: "Não vos conformeis", esse conformar é moldar, é ter a forma, o formato, né, do mundo, "mas transformai-vos pela renovação da vossa mente", ou seja, mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. Então o que que acontece? Aquilo que eu comecei a explicar um pouquinho. "Ah, eu não vou gastar R$ 2 porque eu vou ficar rico". Não vai ficar rico com R$ 2, entendeu? As pessoas que pensam que vão ficar rico com não vai ficar. Você tem que fazer algo mais do que isso. Então, o que que envolve? Envolve a mentalidade e envolve as atitudes. Eu costumo dizer, pastor Hardison, o seguinte: toda imagem toda imagem, ela produz um pensamento. Toda imagem, ela produz um pensamento. Então, por Imagem exemplo, na nossa mente. isso. Então, por exemplo, eu moro no sertão onde não tem água. Aquela imagem vai produzir na minha mente um pensamento. Sou pobre, vou morrer pobre. Nem Sim. água tem aqui, nem energia tem aqui na minha cidade, vou morrer pobre. Então, toda A imagem fora. imagem é forte. Como fosse aqui, ó, Podercast. Poder me deu um pensamento. Toda imagem, ela produz um pensamento. Todo pensamento produz um sentimento. Então, Podercast. Ah, por isso que o pastor está fazendo isso aqui. Aí vem o pensamento. Aí eu me senti bem com o ambiente aqui, o lugar onde o senhor está gravando, está fazendo. Achei muito bonito. A escolha que o senhor fez gerou um sentimento.
Esse sentimento vai gerar um comportamento. Então, por isso que quando a pessoa está num lugar de pobreza, com gente pobre, só pensa negativamente, a imagem que ela está vendo, o ambiente que ela está vendo, vai produzir uma imagem, essa imagem vai produzir um pensamento, esse pensamento vai produzir um sentimento: sou derrotado, sou fraco, ninguém vai mais. Tipo galinha de Guiné, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, né? Quem conhece a roça, tem aquela galinha Guiné lá, né? A galinha de Angola. E aí o que acontece? Todo sentimento vai produzir um comportamento. Então, por exemplo, eu me senti bem aqui, estou muito feliz por o senhor ter me convidado. O que, que vai acontecer? Vou lhe apresentar outros pastores. Amém. Por quê? Porque o sentimento gera um comportamento. Eu estou feliz, eu estou, né, tô alegre, estou tentando aqui Então, se a colaborar, pessoa tiver uma imagem de pobreza, vai gerar um pensamento de pobreza. e um Um comportamento, um sentimento de pobreza sentimento e que um gera um comportamento de pobreza. E o resultado? pobreza. Pobreza. Entendeu? E Então, aí deu prosperidade seria a mesma coisa. é a mesma coisa. Então, para que eu mude, para que eu cresça, por isso que eu comecei aqui o Podercast falando o seguinte: Deus já abençoou, Deus já deu. O que falta é o quê? Mudar a mentalidade, que é a nossa segunda chave aqui. Mudar a mentalidade. Então, o que que eu tenho que fazer? Mudar a minha ambiência. O que que é mudar a ambiência? O ambiente, as pessoas, o lugar onde eu estou. Por exemplo, nós podemos gravar esse podcast aqui na calçada. Seria a mesma coisa? Não. Não. Barulho, interferência, né? Não teria aí o apoio ali, ó, do Brilhante, né? Que tem nos ajudado e muito, né? Então, assim, olha que o ambiente muda, o ambiente muda. Então, o que que nós precisamos fazer? Já que a pessoa não pode mudar de casa, não pode mudar de rua, ainda, né, porque ela está naquela situação, ela tem que mudar a mentalidade. E Gerar uma e como faz para mudar essa aí que mentalidade? está, aí vem a terceira É que chave. vamos dizer, ele está lá num lugar de pobreza, sem água, Sem luz, sem sem nada, luz, sem sem amigos, nada, sem sem amigo, dinheiro. como ele consegue mudar isso? Pronto, aí É é a que vem a terceira chave. terceira chave. Terceira chave, visualizar. Visão, visualizar. Provérbios 23:7 diz assim: "Como imaginou na sua alma, assim acontecerá". Então a Bíblia fala que é a nossa fé, né? Imaginação já vem disso, uma imagem em ação. Então, eu vou me ver, né? Como Deus fez com Abrão. Abrão estava lá, não vou ser pai, não vou ser pai de multidões, não vou ser um grande líder. Deus tirou ele da tenda, olha aí, teve que remover, tirou ele da tenda e disse: olhe para as estrelas do céu e olhe para a areia da praia do mar. Assim como os grãos você não consegue contar de areia da praia, e as estrelas do céu você também não consegue contar, assim será a sua descendência. Abraão levou 25 anos, ele tinha 75, foi pai aos 100 anos. Ele levou 25 anos para conseguir entender que ele tinha que visualizar. Quando ele conseguiu enxergar, visualizar, nasceu Isaac. Então, o que, que nós temos que entender aqui? Eu posso estar na pobreza, na miséria, sem dinheiro, sem nada, mas eu tenho que ter uma visão de onde eu quero chegar. Um grande exemplo disso é José. José viu os feixes, José viu a lua, José viu o sol e as estrelas se inclinando para ele. E ele era pobre ainda. Ele era Então, pequeno, não era governador. não era. Não era. Então o segredo é isso, você mesmo estando na Visualizar. situação de pobreza, na miséria, endividado, você começa a imaginar e visualizar, Se ver lá. se ver lá, já estando lá, próspero, Exatamente. bem-sucedido, com sucesso. E algo que pode ajudar, né, alguns falam isso e Uhum. perguntar se o bispo concorda com isso que eles falam, que ajuda, questão de imagem, de ter visão, de andar com pessoa próspera, Pronto. que eles falam isso, ande com pessoa próspera, Sim. pessoas vencedoras, que isso vai Há uma grande máxima que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Nós somos a média das 5 pessoas assim. que nós mais andamos. A gente fala assim: "Não, não, não". Pode ter certeza, sua linguagem vai ser aquela. E qual o Então conselho que eu então você dou? anda com pesso Pessoas ricas, de pró aí produtivas, sábias, inteligentes, você começa a ficar inteligente, sábio. também, já A Bíblia diz: "Anda com sábio, vai levantando você, mesmo vai se você estiver no levantando". nível aqui, Exatamente. Por quê? Porque aqui onde você está, você não consegue visualizar. Tá difícil, você não tem dinheiro, você não tem a água, você não tem a luz, você não tem R$ 10, você está no sertão, árido, só o deserto. Então, quando você anda com aquela pessoa que tem um carrão, anda com aquela pessoa que tem uma casa, anda com aquela pessoa que tem luz, que tem água, você diz assim: "Ei,
eu também posso. Hoje eu não tenho, mas um dia, quem sabe, eu chego lá. E aí o que que acontece? Se nós somos a média das 5 pessoas que mais nós convivemos, e às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não acredito nisso, porque tem gente que anda com rico e fica pobre". Mas é a mentalidade da pessoa. Ainda não conseguiu mudar a mente É, dela. não, tem gente que, por exemplo, se chegar aqui um milionário aqui e falar assim: "Boa tarde, tudo bem? Posso bater um papo com vocês aí? Eu vou atrapalhar um pouquinho vocês aí, mas eu queria conversar com vocês". Dependendo do relógio que ele tiver, o terno que ele tiver, a roupa que ele tiver, o perfume que ele tiver, a gente fica assim. É a nossa mentalidade. Para o cara, ele sente um prazer de vir aqui conversar conosco, por exemplo. Mas aí tem gente que fica: "Mas moço, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu falei do almoço, né, por exemplo, você está andando com uma pessoa rica, ou uma pessoa próspera, olha o que passa pela nossa cabeça. Você está andando, entrou no shopping, aí a pessoa fala assim: "Bora jantar?" Dá um calafrio, porque porque já vem logo na cabeça: "Como que eu vou pagar?" Olha o como de novo. Como que eu vou mas o cara não falou para você pagar. Ele falou: Só "Vamos falou: "Vamos entrar", jantar". convidou, entendeu? Vai no embalo, vai na boa. Mas não, o medo é tão grande, o que que a gente faz? "Ah, esqueci um negócio. Eita, rapaz, eu tenho que meu Deus, minha mulher tá lá em casa, o menino tá gritando, tá chorando. Olha, moço, eu esqueci a panela no fogo, eu tenho que" não vai dar. Outro dia a gente janta. Cancela o jantar, vai embora a pé, e sendo que aquela pessoa talvez pagaria o jantar. Mas a pessoa com medo: Com medo. "Como que eu vou pagar? Como que eu vou Como eu sentar? vou É o garfo que na mão esquerda ou na mão direita? É a faca na mão" ele fica preocupado com faca, com garfo, com talher, se come, se bota o guardanapo, se não bota o guardanapo, e se tá comendo bem, e aí não aproveita. Mas ele poderia chegar lá e falar assim, sentou na mesa, o camarada vai pedir, na pior das hipóteses, ele poderia dizer o seguinte: "Eu tô aqui na sua, hein". Tô confiando em tu aqui, hein, porque você me convidou, beleza. E ir, mas geralmente a pessoa não entra no restaurante, ela não entra, porque ela fica com medo de dizer um não, de falar que não tem nada na carteira, de que quanto que vai dar aqui? R$ 89 o quilo? Sangue de Jesus tem poder, tô fora. Deus me livre, e não entra, sendo que se ela entrasse, alguém poderia ver, alguém poderia chamá-la, porque se nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos, quando alguém me vê naquele ambiente, também tem isso. A pessoa: "Opa, eu te encontrei lá não sei na onde". Por exemplo, é a primeira vez que eu venho aqui nesse prédio, nesse local. Possa ser que quando eu descer, alguém me encontre. E como de repente o prédio aqui é imponente, bonito, a pessoa pode dizer: "Uau, onde você estava, hein?". Olha aí, só o fato de eu mudar o endereço, só o fato de eu aceitar um convite, só o fato de eu conversar com alguém. E aí, pastor, para colocar uma base bíblica, vamos falar aqui, por exemplo, de Daniel. Daniel, quando surgiu todo aquele problema, e o senhor sabe que escolheram pessoas, ele jejuou, né, os 21 dias, não comeu as iguarias do rei, ele se tornou 10 vezes mais sábio do que os outros jovens, e ele foi para o palácio. O que que aconteceu? Aí, a história nos diz que ele tinha 3 amigos. E quem foi parar no palácio? De pobre, no outro dia estava no palácio. Os 3 amigos do Daniel. Então, é importante você estar junto, mesmo que você ache que ele é mais inteligente que você. Aí é que tem que que estar, tá. entendeu? "Ah, mas fulano tem mais dinheiro do que eu". É aí que você tem que estar. Então, fechando essa terceira chave Celso, eu lembrei uma hã. frase que o pessoal fala muito: "É melhor você ser, burro no meio dos inteligentes, do que ser inteligente no meio dos burros". É, porque Que não fala assim, tem funciona. gente que quer estar só em cima dos outros, mas é melhor ter você amigos Exatamente. maiores para É. te ajudar a você subir também. A verdade é essa, se você estiver numa mesa e você é o mais inteligente, você tem que trocar de mesa. Você já tem que trocar de mesa, porque você não vai evoluir. O que eles vão falar ali vai ser, puxa-saco, bajulação, vai ficar dando tapinha nas suas costas e você não vai crescer. Já numa outra mesa que você é o menorzinho, que quando você for falar, o cara já te dá logo um corte e você diz: "Ih, rapaz, não estou entendendo nada do que eles estão falando aqui", ali você vai crescer naquela mesa. Mas aí vem de novo aquilo que eu falei no começo, o como, né. A gente fica preocupado muito: "Como eu vou me manter lá?
como eu vou ficar lá? Eles têm muito dinheiro, ele tem uma Ferrari. Ele, por exemplo, se for para o lado espiritual, ele é um pastor, ele tem 5.000 igrejas, ele tem 1.000 igrejas, ele não vai me dar atenção. Aí a pessoa que fica se julgando Sim. sempre o Aqui o menorzinho, o gafanhoto, sim, gafanhoto. gafanhoto É, lá, são en pequeno. então assim, a gente tem que aprender que ninguém nasce com dinheiro. Todo mundo um dia vai ter dinheiro, mas tem que ter a mentalidade. O dinheiro vai vir aqui, na mentalidade. Então, como diz Provérbios 23:7, como imaginou na sua alma, assim será. Em plena pandemia, não vamos citar nomes aqui, mas vamos dizer assim, pelo tamanho da obra, vamos dizer assim, a gente já sabe quem fez. Domingo agora, em Brasília, se inaugurou um templo para 5.400 pessoas, chamado Solo Sagrado, gigantesco. Quer dizer, um pastor, né, que tem milhões de fiéis no Brasil, não precisa nem dizer qual é a denominação. Então já vem logo na cabeça quem foi que construiu algo assim, né, que quem for de São Paulo já tem uma dele no Brás, só para entender. Enquanto todo mundo está reclamando de miséria, de inflação, de gasolina, de não sei o quê, o cara domingo agora Tá continuando. gigantesca, gigantesca, É, entendeu? É uma das maiores obras de Brasília. Quer dizer, assim como vai ter agora, virou ponto turístico aqui no Brás, na Celso Garcia, vai ser um ponto turístico agora, lá em Brasília. Por quê? As, a cabeça da pessoa, né? Aí nós temos que entender o seguinte: muitas vezes nós ficamos julgando a riqueza daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, daquele outro, e acaba não tendo nada. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você quer crescer? Primeiro, pobreza tem a ver com improdutividade. Pobreza não é só questão de que, porque foi uma maldição, eu nasci pobre, não sei o que. Não. É improdutividade. Toda vez que eu não produzo, estou empobrecendo. Toda vez que eu produzo, eu estou prosperando. Então, prosperidade tem a ver com aceitar, tem a ver com querer. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o profeta Isaías 1:19, comereis o melhor dessa terra. Então, assim, não tem nada a ver, como eu dei o exemplo de pessoas que passam na porta da igreja, não são da igreja e dão dízimo, faz o Pix. Cadê o Pix dessa igreja aqui? Aí a gente diz, mas o senhor não é da igreja. Não, mas eu quero dar. Por quê? Porque eu entendi. Minha mãe é evangélica. Meu pai é evangélico, o fulano é. E tem gente que não tem nada a ver com com a igreja, igreja, mas ele acredita que que a acredita e vai semeadura, semeadura. E semeadura. você tem uma mensagem no seu canal, eu achei bastante interessante o título, e eu imagino que você fala isso, fala de você o tema é assim: "Abençoar o pouco que você tem". Uhum. Então, como nós estamos falando, até nós falamos de pessoas que estão numa situação ruim, talvez esse programa vai chegar em pessoas que estão endividado, com problema, mas você pode sair da situação, já está sendo liberado chaves aqui, mas explique isso. Você talvez tem pouco hoje. O que significa abençoar o pouco que já tem? A pessoa tem um pouco e você fala assim, tem um tema, né? Uhum. Numa mensagem sua lá no canal. Abençoe o pouco que você tem. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas dizem assim: "Quando eu for grande, quando eu tiver muito, eu vou agradecer a Deus". Só que a Bíblia Sagrada diz assim, ó: "Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei". Significa dizer que se a pessoa não administrar poucas coisas, pequenas Mesmo coisas, se é pequeno na mão, pequeno na mão ou poucas coisas. poucas coisas. Por exemplo, a pessoa não administrar um salário mínimo, ou de repente ganha menos que um salário mínimo. O que Deus está dizendo é: você tem que aprender a administrar isso, O pouco que o tem. pouco, e abençoar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem a viúva de Sarepta. Ela só tinha um pouquinho de azeite, não tinha mais nada, e um pouquinho de farinha. O profeta chegou para ela e disse: "Faz um bolo pequeno, menor, para mim, primeiro, e depois você faz um bolo para você e seu filho". E ela disse: "Mas é a última refeição que eu tenho, não tenho mais azeite, não tenho mais farinha, vou fazer isso aqui, vou comer e vou morrer, que eu não tenho mais nada para comer". Mas aí ela parou e falou: "Não, eu vou fazer". E ela fez.
Quando ela fez, olha o pouco. Quando ela fez, a Bíblia fala que quando Elias ficou ali, já não chovia há muito tempo, começou a chover, e enquanto Elias esteve ali, todo aquele período houve prosperidade para aquela mulher, por um pouco que ela deu. O menino estava vendo Jesus lá pregar, e Jesus disse: olha, os discípulos chegaram para Jesus, o povo está com fome. E Jesus disse: mas e agora? Vamos, vão à cidade e compre comida para o povo. Mas, Senhor, tem 5.000 pessoas aqui, como é que comprar como? De que jeito? Aí, encurtando aqui, resumindo, né? O que, que vocês têm aí? Aí tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. E aí a história nós conhecemos. Jesus deu graças, apresentou os 5 pães e os 2 peixes, que alimentou aquelas 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos dizem que chegaria a 15.000 ou 20.000 pessoas, porque só de homens tinham 5.000. Então, o que acontece? O pouco, Deus deu graça, Jesus deu graça. Todas as pessoas que têm dado graça no pouco, ela tem autoridade para crescer, para prosperar. Quando você não abençoa o seu pouco, a parábola dos talentos. Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. O que ganhou 5 dobrou, foi para 10. O que ganhou 2 dobrou e chegou lá 5. Aí o outro que tinha 1, o pouco, ele ficou com medo. Ele disse: eu sei que o senhor colhe onde não plantou, o senhor é severo, o senhor é duro. Tive medo. Por que teve medo? Ao como. Como que eu vou fazer para esse virar mais, Multiplicar. multiplicar? Aí ele enterrou. Então, assim, tem gente enterrando o seu pouco, quando aquele pouco dele poderia ser muito. Então, por exemplo, você ganha R$ 500 por mês, abençoa. Um dia você vai ganhar 5.000. Se você não vê que aquele pouco vai se transformar em muito, não vai acontecer. A Entendi. fé é A isso. visão, a chave, muda a A chave. visão, tem que visualizar. Se você não se ver grande, você nunca vai ser grande. Então, quando a gente olha para Deus, Romanos 4,17 fala o quê? Que Deus chama à existência as coisas que não são. Eu não sou empresário, mas eu tenho que me ver empresário. Eu não estou curado, mas tenho que me ver curado. Eu não estou casado, mas eu tenho que me ver casado, com família, próspero, abençoado. A pessoa tem que entender que Deus chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Isso é fé, né? Então, esse é um princípio da prosperidade. Então, o que, que eu vejo aqui que acontece com muita gente? Ela tem pouco e amaldiçoa o pouco. Ó céus, ó dia, que azar, né? Nunca vou crescer, nunca vou prosperar. O outro tá roubando e aí, ó, não recebe nenhum castigo, não quebra nem a perna. Eu tô aqui, ó, todo dia trabalhando, já quebrei a perna, já quebrei o braço, já tô surdo da orelha, tô não sei o quê, e fica reclamando, se praguejando. Quando a gente tem que entender que quando nós temos pouca coisa, Deus tem muito, né? A gente lembra, por exemplo, seja de Sansão, que a Bíblia diz que ele não tinha nada na mão e rasgou o leão. Então, assim, você não precisa ter nada. O que a Bíblia diz em Isaías 55? Vinde e comprai sem o dinheiro. Isso é muito forte, pastor. É. Vinde e comprar sem dinheiro. Não significa que eu vou ficar, chegar nas lojas, comprar e não vou pagar. Significa dizer o seguinte: faça um projeto, coloca a data, tem uma meta, diga que vai ter aquilo, trabalhe para aquilo e você vai ter aquilo, sem dinheiro. Então, eu já tive, por exemplo, eu já fui para a Colômbia, como o senhor perguntou, em outros países, outras nações, eu não tinha um real. Eu nem sabia a moeda de lá, que era peso, nem sabia, peso colombiano. Não sei o quê, como é que eu vou para Bogotá? Não tem jeito, e fui várias vezes. Mas sabe o que aconteceu? Aí um dia Deus me deu uma palavra. Entra aqui no seu, na época era mais Facebook, né? E fique falando. Eu comecei a pregar, comecei a falar, e aí eu me lembro até hoje. Primeira vez que eu fui foi em 2013. Eu me lembro que estava uma média, acho que era R$ 2.000 que eu precisava. Sabe o que eu fiz? Comecei a falar, gente, eu quero ir para Bogotá, eu vou para Bogotá, e a data é tal, que não sei o quê, eu não conheço nada lá, mas Deus está me levando para lá, que não sei o quê. Eu quero 20 pessoas com R$ 100. Meu amigo, eu nem sabia por que eu falei isso. Apareceram as 20 pessoas, um deu 100, outro deu 100, outro deu 100. Comprei a passagem, fui para Bogotá, uma, duas, três, fui várias vezes para Bogotá. Começou com o quê? Com nada. Não tinha nada. Primeira vez que eu fui para a Europa, em 2014,
Quando eu desembarquei em Madrid e tinha uma conexão depois que ia para Lisboa, sabe quanto que eu tinha? R$ 10. Quando eu abri o olho, eu disse assim: vou comprar alguma coisa aqui. Não, aqui você não tem como comprar, não. Sabe por quê? Aqui é euro. Já estava só 1,5 Meu, euro. meu amigo, acho que se desse 1,5 euro era muito. E eu fiquei 23 dias. Como que alguém chega num país com R$ 10? Não vale para nada. Lá era euro. Mas resumindo, aí um pastor convidou aqui, outro convidou lá, né? Aí um me deu uma doação de 50 euros, outro me deu uma doação de 100 euros, outro. E eu consegui passar 23 dias, não morri de fome, estou vivo até hoje, amo Portugal, inclusive, eu sempre brinco com a minha esposa, quando né, aposentar, que pastor não aposenta, né? Mas na minha velhice, o país que eu vou morar é Portugal, Portugal. porque gostei demais. Mas o que, que é isso? É o pouco. Era impossível eu ir para lá. Impossível. Não tinha como. Até porque, quando um pastor falou para mim sobre a Europa, sobre Portugal, faltava acho que 15 dias. Não tinha nada, nem, eu não sabia nem para onde ir. Para você ter uma ideia, na vez que eu fui para a Colômbia, eu tirei o passaporte às pressas, tive que pagar aquele que é de 24 horas, que você paga uma taxa. Na época eu paguei 200 e pouco reais e sai em menos de 48 horas o seu passaporte. Senão teria que demorar 15 dias, eu ia perder o treinamento, a convenção que teria em Bogotá. Então, ou seja, é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, olha, eu já passei por É, que isso. você usou talvez essas 2 chaves que já foi falar, você teve a visão, Visão, trabalhou exatamente. de um jeito Mudei a e mudou mentalidade. a mentalidade. Me vi em Bogotá. Eu vou lá, Eu já tô lá. já tô Não, lá. eu ia fazer os vídeos que não sei o que e tal, aí ficava brincando para falar espanhol, castelhano, hasta la vista, e não sei mais o quê. Ficava inventando palavras que não sabia nada, nem como que conjugar as Como que palavras, mas eu já ficava lá já falando, falando. como se tivesse, né, fosse um pregador internacional e não sei o quê. E se tornou realidade depois, mas começou assim, né? Eu me lembro que um dos pastores que eu fecho essa palavra, pastor, com um testemunho seguinte. Era muito difícil, a pessoa que eu queria, que eu fui lá para ver, que era o pastor César Castellanos, era muito difícil chegar perto dele. Ele tem 120 mil discípulos, na época eram 50 mil células, não tinha como chegar nem perto dele. Nem perto dele. Não tinha como chegar. 12 mil pastores no auditório dele. Quem era eu? Se nem dinheiro eu tinha para estar lá. E de repente, o que aconteceu? Fiz amizade, consegui ficar em casas. Pessoas me cederam a casa, o apartamento, então fique lá. Quando o senhor for embora, devolve. Mas eu, brasileiro, não conheço nada aqui. Você consegue chegar, consigo chegar onde for, me deu o endereço e tudo lá escrito, não entendia nada ali, e estava no ônibus, estava no táxi, então ia para lá. E o outro me ajudava, o outro me levava, o outro pagava, e foi assim. Sabe o que aconteceu? Num dia, eu estou andando na rua, tirando foto, que eu fiquei impressionado com o tamanho da igreja. E ele estava comprando um outro coliseu, que ele quer construir um para 18 mil pessoas. E eu fiquei assim, tirando foto. Quem eu vejo? Na minha frente, assim, pastor César. Aí eu disse, me pastor? Ele, olá. Eu disse, Brasil. Aí ele, Brasil? E não sei o que, ele me cumprimentou, tirou foto comigo, me deu uma atenção sem segurança, sem ninguém, no meio da rua. Quando eu postei a foto, vários pastores do Brasil disseram assim, eu não acredito que Como você conseguiu? como que você conseguiu? Como é que você está lá? Aí eu me lembro até hoje, eu falei assim, eu estou aqui é pela fé. Eu me vi aqui, e uma das coisas mais difíceis, tirei a foto com ele, estive com ele, né. Então, assim, coisas impressionantes que eu vivi na minha vida pela fé. Então, o que eu prego é o que eu vivo. Outra vez que eu fui para Bogotá, um caso curioso, minha esposa quase passou mal aqui, quando eu cheguei em Bogotá, extraviou a minha mala. Resumindo, eu fiquei lá acho que 10 dias sem mala, sem nada. E como é que eu fiquei lá? Então, assim, se você não tiver fé, se É, você não tiver fé, isso aconteceu. Aí eu brinquei, né? Que eu falei assim, eu falei igual Jesus, Jesus teve 12 discípulos. E eu falei só, eu montei meus 12 discípulos aqui em Bogotá, eu falava uma coisa, eles não entendiam nada. Tinha um lá que, o John, ele dizia assim, hoje, eu falava hoje, ele, hoje, falei, hoje, ele, hoje, é porque ele não conseguia falar o português, eu não conseguia falar o castelhano para ele, né? E aí o que aconteceu? Um americano chegou para mim e falou assim: olha, você me ensina português? Eu falei, meu amigo,
Tá, aí eu te ensino inglês. Aí começamos a trocar palavras em inglês com português, ele tentando me ensinar, um outro amigo dos Estados Unidos. Resumindo, aí o outro me viu com a mesma camisa 2 dias, com a mesma roupa, por quê? A mala extraviou, e eu não conhecia nada do país. O que aconteceu? Um me deu a camisa, outro me deu não sei o quê, outro me deu não sei o que lá. Passei, comi todo dia, jantei todo dia, fiquei bem todos, ganhei presentes lá, perfume, camisa, um monte de coisa que eles chamam de regalo. És um regalo, meu pastor, um presente, meu pastor. Aí eu, obrigado, graças, graças. Então, fiz amigos, fiz amizades, tudo, pastor, pela fé. Ou seja, quando você muda a sua Sua mentalidade, mentalidade você consegue isto, entendeu? Então, no Brasil é a mesma coisa. Quantas são as pessoas que não não crescem consegue por causa da se ver, mentalidade. né? Não consegue Lembra dos nem 10 imaginar, espias? né. Eu Os sou 10 espias são gafanhoto. gafanhoto, né? Vão nos devorar como pão. Né? Você já foi falou 3, falou várias chaves, não dá nem para contar, mas mais uma chave aí, libera mais uma chave, a pessoa que sair dessa situação difícil. Tem pessoas que vão assistir o podcast, talvez está numa situação boa, graças a Deus. Então você pode ser um instrumento para abençoar outras pessoas, abençoar esse programa, abençoar pastores, Isso, abençoar a sua igreja. Você amém. pode ser um instrumento se você está numa situação boa, mas talvez tem muitas pessoas, principalmente depois desse tempo que nós vivemos, Uhum. fechou negócio, fechou empresa, muita gente desempregado. Então libere outra chave aí para a pessoa sair dessa situação. Primeira coisa é produção. É, se ocupar não é produzir, né. Isso, Então a pessoa tem que entender que é melhor fazer menos, mas fazer com eficácia e eficiência, do que fazer muita coisa e não produzir não nada. produzir. Visão, Visão, se você enxergar. tem que se ver lá, né, porque se você não se ver lá, você não chega lá. Você só pode ir onde você já foi. E outra chave para a pessoa sair. Pronto, a outra chave aqui, aí dentro dessa foi a questão da mentalidade, né, que a pessoa tem que trocar a sua mentalidade, e a quarta chave é conhecimento. Porque é o seguinte, muitas pessoas falam assim: "Mas eu não sei", mas não procura saber também. Conhecimento geral, ou conhecimento Geral, na área. geral. Porque é o seguinte, tem coisas, como eu falei para o senhor, a prosperidade ela é um crescimento, né. A palavra de Deus ela fala o seguinte, que o justo, tudo que ele põe a mão, prosperará, como diz o Salmo 1º. Então o que acontece? A pessoa às vezes ela entende construir casa, pintar, reformar, é um pedreiro, é um pintor, ele pode prosperar. Tendo aquele conhecimento. Por quê? Alguém vai precisar daquela ferramenta dele, alguém vai precisar daquele trabalho dele ou dos conselhos dele. Mas, no geral, conhecimento. Porque, assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Só que aí o versículo continua, Oséias 4:6. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu não tenho conhecimento. Não, mas você não tem porque você não quer. Porque se você buscar, você consegue. Antes de eu vir para cá, falei para o senhor que eu estava numa reunião com alguns pastores, e depois, quando eu estava com o pastor Arlindo, um amigo meu lá de São Caetano do Sul, aí eu falei para ele: "Pastor, eu estou querendo fazer um trabalho com a diaconia da minha igreja, eu estou querendo fazer um trabalho com pessoas que servem a Deus. Se o senhor souber de algum livro, de algum curso, de alguma coisa, me indique para que eu possa me aprofundar mais", ou seja, conhecimento, e eu poder fazer alguma coisa, talvez um curso, um treinamento para os meus. Na minha igreja já tem, mas eu queria mais coisas. Aí na hora ele falou assim: "Ah, eu estou num grupo que lá você entra, é só pedir, eles botam o livro lá em PDF, você consegue, não sei o quê, tal, tal". E na hora ele me colocou num grupo de pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, de vários lugares. Ou seja, eu busquei um conhecimento. Eu poderia ter dito: "Eu já sei". Então, o que eu termino, a última chave, eu termino dizendo o seguinte, pastor: o que você sabe pode impedir você de saber o que você precisa saber. O que você sabe pode impedir você de saber o que você precisa saber. Então, ou seja, muitas vezes a gente não se esvazia. Eu já sei. Não, eu já entendo. Não se abre Não para, se se abre. a pessoa já acha que já Não, não se sabe. abre, né? Por exemplo, nessa pandemia, vários pastores que eu conversei, pastor, faz o culto online. Não gosto de internet. Internet é do diabo. Internet é o quê? Pastor, mas o povo precisa lhe ver. Não, mas eu acho que Hoje não. eu acho que é obrigado a pessoa entrar na internet, É, é. que queira ou que não queira. É obrigado. Não, só tem aquela máxima do empreendedorismo, né? Só tem 2 tipos de empresas:
as que vendem na internet e as que não vendem na internet. Não tem mais. Quem está vendendo está bem. Quem não está vendendo está aí, ó, um sufoco, um desespero, né? Citei há pouco minutos atrás sobre uma igreja que inaugurou um mega templo em Brasília. Por quê? O cara está antenado, o cara está ligado, o cara está atento, né? Então, às vezes, a gente quer culpar um, quer julgar o outro, mas não está atento. Tem que estar atento ao conhecimento. Para onde estão indo as coisas, né? O próprio Brasil, eu não sei se o senhor percebeu, que haviam indicadores que a inflação seria maior. Já está mês de julho que nós terminamos, teve deflação. Isso é, isso é inacreditável no Brasil. Deflação, né? Não houve inflação. Por quê? Quando pegam-se os dados, a inflação do Brasil. Veja que coisa maluca. A inflação do Brasil 2022 será menor a do que dos Estados Unidos. O Reino Unido, a inflação dele bateu os últimos 40 anos. O que é isso? Vamos dar aqui um exemplo. O ministro nosso, Paulo Guedes, está com a cabeça voando. Então o cara pá, 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 enquanto está todo mundo, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, todo mundo caindo, o Brasil está subindo. Quem imaginaria que o preço da gasolina ia baixar? Quando que nós imaginaríamos isso? Alguém usou a cabeça, Conhecimento. conhecimento e conseguiu baixar um e E pouco da se gasolina. vamos dizer, a pessoa tá na área, um vendedor, que tem várias profissões, vamos dizer assim. Esse conhecimento, para entender mais, esse conhecimento que ele buscar na área dele, afinal de contas, se ele é vendedor, buscar mais Vendas. livros, cursos Todo mundo sobre tem que venda. vender. Ó, eu não conheço ninguém que não vende. É, Todo mundo vende. Nós temos o então, preconceito com a é palavra bom estar vender. lendo livros, curso. Tudo. Ó, porque, por exemplo, assim, primeiro, a pessoa tem que. Vamos colocar aqui para quem quer empreender. Abrir uma coisa ou vender alguma coisa. Primeira coisa, ela tem que descobrir o seu público-alvo, a sua persona. Para quem você está falando? É como, por exemplo, o senhor aqui, Podercast. O senhor tem que descobrir para quem o senhor quer falar. Porque, por exemplo, eu não sei se o senhor percebeu, quando o senhor pediu, por exemplo, testemunhos, palavras, o senhor pode ver que eu fiquei focado em pastores, porque o meu público são Os pastores. pastores. Então, eu nunca vou conseguir chegar e falar para o senhor assim, ah, mas teve a Mariazinha, não sei da a não ser que seja da minha igreja, aí tudo bem. Mas a Mariazinhazinha que mora lá no Amazonas, a fulana que mora. Eu não consigo, por quê? Porque não é o meu público, né? O seu é pastores, É, que o é meu público é pastores. Eu só ando com pastores, só converso com pastores, e só ministro. trabalho com pastores e ministro para pastores, somente, né? Então o que acontece? Mas eu posso ir numa igreja pregar? Posso, mas eu prefiro falar com o pastor, porque eu acho que se eu atingir o pastor, estou atingindo aquelas 100 pessoas. É que se o pastor não receber a É, visão, que adianta? Eu já fui à igreja, por exemplo, ministrei, prosperidade, não sei o quê, papai. Aí o pastor chegou lá, igreja, cuidado com o inimigo. O inimigo fica dizendo que você tem que ter as coisas. Lá no céu não entra carro. Lá no céu não entra isso. Lá no céu não entra aquilo. Resumindo, quer dizer, o cara me levou lá, mas ele nem sabe o meu público. Então, assim, então ele nem sabia também a sua mensagem, nem sabia a minha mensagem. Então, aí, o que acontece? Aí teve pessoas, já aconteceu isso, de chegar para o pastor e falar, pastor, mas aquilo que aquele teu amigo falou é o que a gente quer. Aí o cara tem que me levar de novo, novamente, exatamente, vai contra a vontade porque dele. contra a vontade dele. E já teve gente que falou, pessoal, eu não entendo dessa coisa, deixa ele falar. E aí eu Mas falava. mas não criticava também, Não, não, não. Aí depois não criticou mais. Por quê? Porque ele viu membros. mesmo querendo. Mas Exatamente até querendo. uma até abrir uma pergunta aqui, Uhum. porque talvez não agora, né, mas não, talvez ainda tem muitas igrejas que quando fala de prosperidade, Meu Deus, tem muita demoniza. tem igreja que é totalmente contra, acha que é do diabo. Se você com essa escola de finanças que tem 8 anos, parece que Uhum. 8 anos que você Isso. falou, se houve essa tipo uma crítica, uma oposição, "Ah, vou falar de Muito, prosperidade, muito, tá na teologia da prosperidade", muito. houve essa Por exemplo, uma vez, é engraçado isso, né? Uma vez eu estava com um pastor numa cidade, aí ele, você fala tanto de prosperidade, você fala tanto não sei do quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tinha
construído a casa e peguei meu carro, coloquei na casa. Então eu estava sem carro, correto? E aí eu tô lá conversando e falei: "Você fala tanto prosperidade, cadê o carro?", entendeu? Então você encontra gente que se opõe, que Já se fala, opõe, que né. olha a tua vida, que repara. Aí eu: "Beleza, tá, tá certo, não tenho carro". Aí eu falei para ele: "O senhor tem casa?". "Então, o que que é prosperidade?". "Eu tenho casa". "Quantos metros tem a sua casa?". "Onde é a sua casa?". "A minha é na praia". "E a do senhor é onde?". E aí ele: "Ah, mas pastor, vamos deixar essa coisa para lá, que tá perdendo o foco". Porque na cabeça dele, eu tinha que ter um carro de 200.000, 100.000, nem que seja aquele, sabe aquela bíblia de carnê desse tamanho com 150 parcelas para pagar? Tipo, Eu tô fora, entendeu? E aí eu quero deixar essa chave aqui, pastor, se o senhor me permite. não, tem tempo aí, Tem tempo, né? tem tempo. É, no livro de Abacuque, Você assiste o podcast inteiro para é, ser abençoado. olha só, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 5 e 6, fala o seguinte: "Ai daquele que se acumula de dívidas". Então, por exemplo, um princípio que eu tenho comigo, eu não compro nada parcelado, nada, Só à vista, só à vista. para cortar os juros, que Não, aí não, compra na não, já é vista. um princípio meu, não é nem questão de juros, nem Ah, questão de não, é nada, algo que não você já quero quer, dever, mas isso aí desde quando? desde os 15 anos. Desde É, novo. Não sempre tem minha nada a mãe ver com a escola, não, não, nada com a não. Quando minha mãe me levou para a igreja, eu aprendi isso. Aí o que ah, acontece? então desde os 15 anos você compra só à À vista. vista, é. Para quais casos eu faço e eu oriento as pessoas a fazerem? Ou se a pessoa quer comprar um carro, sei lá, de 200.000, 300.000, e ela acha que tem condições e quer comprar, então parcele, compre. Casa própria, compre, faça. Fora isso, tipo, celular, computador, eu não compro TV, não, eu não faço prestação de nada, roupa, não, um não faço nada, nada. terno Não, importado. não, nada. Ou eu tenho dinheiro e E as compro, viagens, as viagens? não, também tem que ser à vista, porque é o seguinte, se você fizer parcelado, como por exemplo, muitos amigos meus: "Vamos para Israel", "Vamos". Aí, quanto que Parcelar é? em 20 vezes. 15.000. Aí o cara fazia 15 parcelas de 1.000. Beleza. Depois no outro mês estava apertado, no outro mês não sei o que lá, sujou o nome, se atrapalhou. A igreja mudou ele da igreja, foi para outro lugar. Chegou na outra igreja, ganhava menos, não conseguiu pagar a prestação que foi para Jerusalém, não sei o que, ficou devendo. Nome sujo. Às vezes o filho precisou de um leite, não tinha. Então eu sou fora disso aí. Agora, se for para, por exemplo, eu nunca fui a Israel, pretendo ir. Então, eu tenho vários amigos que têm caravanas. Então, o que que eu topo? Por exemplo, tem um amigo meu agora, que é inclusive meu discipulador, que é o apóstolo Arcélio Luiz, lá de Teresópolis, da igreja Colheita Church. Todo ano ele vai, já foi mais de 18 vezes para Israel. Então, ele tem um pacote de 100 euros, R$ 500 por mês. Então, eu prefiro falar com ele, fazer o pacote e ir pagando, porque, digamos, eu quero ir em 2026, 2027, aí beleza. Mas eu ir agora em 2022 e ficar E pagando até ficar a 2028, eu não dívida. vou. Não. Não, Ou eu faço o planejamento, né? bem É, certinho para entendeu? não Por exemplo, depois eu a nunca. viagem é boa, mas depois fica lá no sufoco, né. Não adianta. Por exemplo, esse ano eu completo 24 anos de casado. Aí o que, que eu fiz? O meu pastor vai fazer um congresso, um encontro de casais em Gramado. Eu não conheço Gramado, conheço toda aquela região ao lado, próximo, mas a cidade mesmo eu não fui. O que aconteceu? Aí eu falei: "Quanto custa isso aí?". Aí falou lá o valor, era um valor pouco alto, porque era um dos melhores hotéis de Gramado, ainda mais no período de Natal Luz, é o período de, finalzinho de outubro, já chegando para novembro, então a cidade já está toda já preparada para receber o Natal Luz, e eu quero ficar uma semana. Então o que que eu fiz? Em fevereiro, eu vi que lá estava escrito lá o hotel, perguntei, fiz um pacote, então desde fevereiro eu falei: "Então quanto que fica?". Um exemplo: "Ah, Esse você vai ano, pagar R$ 400 por mês". desse ano. É, esse ano. "Ah, você vai pagar R$ 400 por mês". No meu caso saiu 7 vezes de 400. Então então fevereiro. Então, ou seja, quando eu for viajar, Já está certo, eu só tá vou tranquilo. passear, vou passear. Hein, bispo, aproveitando aqui, que foi Hã. liberado várias chaves, o que eu tenho pedido para os nossos convidados é sempre fazer uma oração. Você tem aquele programa do Sid Roth, lá nos Estados Unidos, você já assistiu ele? Não, pelo Ele nome não. é se eu não me engano, é assim a pronúncia dele, é um americano, e ele leva sempre pastores do mundo todo Hum, para ministrar.
e pede para eles orar, transferir, para Deus Ah, tá. abençoar. E aí eu fiquei pensando, no primeiro aconteceu isso, no segundo eu falei: "Eu vou estar fazendo isso sempre quando vir um homem de Deus, cada um tem uma unção Isto. que Deus deu para ele, para orar para as pessoas que estão em casa, que vão assistir". Amém. E aí, como nós estamos falando sobre finança, orar para essas pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que ficam desesperada, Uhum. faz loucura, né, por causa da área financeira, está Sim, endividado, pressão, mas você não assiste só uma vez, como assiste várias vezes, que isso vai entrar na sua mente. Então sim. você pode orar pelo Vamos pessoal de sim, casa. vamos sim. Amém. Vamos falar com Deus então. Amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero liberar agora, Deus, uma palavra para esta Amém, pessoa Deus. que está assistindo pela primeira vez o Podercast, ou pela segunda, ou que vai compartilhar com alguém. Eu Amém, quero aqui Deus. neste momento, meu Deus, enviar uma unção, transferir uma unção, derramar uma unção de sabedoria e de prosperidade sobre a vida desta Amém. pessoa. Talvez essa pessoa pegou na metade do Podercast, ou no começo, ou já no finalzinho, e ela vai voltar para pegar completo esse Podercast, mas que algumas chaves virem a mentalidade desta pessoa, Amém, Deus. principalmente sobre endividamento, Senhor. Que ela consiga fazer um orçamento doméstico, que ela consiga fazer um planejamento, que ela consiga gastar menos do que ela ganha. E quando gastar, não gastar tudo o que ganhou. Senhor, eu peço a tua prosperidade sobre essa família, sobre este pai, sobre esta mãe, sobre esta Amém, moça, Deus. sobre essa pessoa que quer ingressar na faculdade, essa pessoa que quer abrir um negócio, essa pessoa que quer sair do aluguel. Receba essa unção de prosperidade, crescimento em todas as áreas da sua vida, em nome de Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Amém. E se alguém chegasse, bispo, perguntasse assim: "Bispo, o que eu faço? Eu quero prosperar, quero crescer. Aonde eu devo investir? Qual conselho você daria de investimentos? Aonde? O quê?" Olha, vai de pessoa para pessoa, né? A questão do investimento. Eu sempre dou uma regrinha simples. De 100% que você ganha, se você é um cristão como eu, dê dízimo. Invista na igreja, no Na reino de Deus, fidelidade. na fidelidade. Ah, eu não sou crente, então pega 10% que você tem, doe para a ONG, doe para um orfanato, doe para um hospital do câncer, do que pessoas que trabalham com crianças autistas. Não, o bispo falando disso sem querer cortar, eh, tem pessoas empresárias, os cristãos já têm esse costume de dar na igreja, de ser dizimista e às vezes até criticado por isso, mas muitos milionários são dizimistas, eles dizimistas, assim, não na igreja, às vezes eles tiram dez por Isso, cento para ajudar exatamente. o que o bispo está falando. Porque é um princípio, né? Tudo que é um princípio é uma coisa milenar, atravessa, seja a religião que for, atravessa. É essa religião aquilo. Ou seja, não é porque é Bíblia, é porque é um princípio, funciona. Se você reservar, como eu comecei o programa aqui, generoso. Então, 10% invista em algo, numa instituição, ou se você é um cristão, na igreja. 60% dedique a gastos, despesas. Então, 60%. Então, se eu gastar mais de que 60%, eu vou entrar em bancarrota e vou falir. Então, é 60% com despesa. 60% Água, luz, casa, água, telefone, luz, internet, carro, entendeu? Aluguel, gasolina. tudo. Tem que ser 60% do que você ganha, né? Aí depois você pega 5%, você invista em você. Porque tem gente que não, como eu falei da questão que a tá no sol, não toma uma água, meu Deus do céu. Invista em você, uma viagem, um sorvete, uma coisa que você gosta, né. Tem vezes que eu estou assim, pastor, andando, aí eu digo: "Vou entrar aqui", entro e como, e sem culpa. Por quê? Porque eu Não queria se comer sente aquilo. culpado? É, não, você sem Porque às culpar. vezes a pessoa entra num restaurante bom e aí Aí você sente come, e aí culpado. depois sente: "Ai, meu "Ai, Deus, e gas". agora?", não sei o quê. Então eu digo assim, ó, Você com não tem isso aí. não, não tem não. Entra na parte 5%. Então você, o meu lema é o seguinte: comer sem culpa, treinar sem desculpas. Então, depois você malha e por aí vai. E aí a pessoa tem que destinar esse valor, né? E 10% se ela puder destinar para investimento mesmo, ações. A Petrobras está aí. Investe na Petrobras, investe no Tesouro, investe no que ele achar, né, que é bom. Ele vai estudar, por isso que eu falei, uma chave era conhecimento, procura
entender da coisa para investir, porque ficar rico só com R$ 2 guardando toda semana não fica. Então a pessoa tem que investir, tem que aplicar em ações, tem que fazer alguma coisa, seja no campo imobiliário também, que dá uma rentabilidade muito boa, carros também dá uma rentabilidade muito boa, mas a pessoa tem que conhecer do que ela faz. Evitar ansiedade. O que é ansiedade? É a cabeça muito, muito focada no futuro. Se a pessoa está com a cabeça muito no futuro, ela complica. E se a pessoa tiver a cabeça muito no passado, vem depressão. Então, o ideal é a pessoa ter 10% da mentalidade dela no presente, ela firmar ali, aliás, 60, oh meu Deus do céu, 60% do que ela vai fazer, ela colocar ali, gastar energia com o hoje, com o seu presente, 10% com o seu passado e 20% com o seu futuro. Se mexer nisso, se for muito para o futuro, ansiedade. Se for muito para o passado, depressão. Então, 60% é hoje. Gasta tudo hoje. Sobrou 30. 20 você coloca no futuro. Eu tenho que ser isso, eu vou ser isso, eu vou A conseguir, eu vou visão, o chegar, a sonho. visão, me ver lá. E 10%, poxa, tive um problema, tive um prejuízo, passei por isso, Tirar a passei por aquilo. lição, né? Tira a lição Tirar do a lição do passado. passado. Exatamente. Hein, Bispo? Qual o Bispo tem um canal, qual é o nome do seu canal? Aqueles que quiser se inscrever no canal do Bispo, como está escrito lá no YouTube? A pessoa pode digitar, todas as minhas redes sociais são Orlando Soares Rico. Se você digitar Orlando Soares Rico, você vai entrar tanto nos meus canais YouTube, YouTube, Instagram, Instagram, Facebook, Telegram, tudo, todas as Twitter, tudo que se tiver de tá. redes sociais tem lá. Orlando Orlando Soares Rico. Rico. É. Então, quiser lá tem essa escola aqui de finanças lá tem vários vídeos, eu estava vendo ontem Sim. vários vídeos, vários módulos ali falando sobre várias leis. Aqui foi uma pincelada, não deu nem para Não, falar não, tudo. foi só um Aqui foi rápido. bate-papo mesmo. Mas aqui algo que foi importante foi falado aqui, faladas que o mão de vaca Não não prospera. prospera. Então De não seja jeito mão de vaca, dê um like, se É! inscreva, que às vezes a pessoa é mão de vaca até Compartilhe. compartilhe, a pessoa é mão de vaca até nisso. Até nisso. Como é que Até prospera? como prospera, Começa prosperando dando like dando e like, compartilhando, se compartilhando, se inscrevendo. inscrevendo. Já é um Já é um investimento. investimento. Tudo que você semeia, você Você colhe. colhe. Então você abençoa outros. Então, bispo, quiser fazer uma consideração final, que quiser que Deus tocar no seu coração aí, nós estamos acabando, o tempo está acabando, aí pode ficar à vontade aí o que Assim, o que nós fazemos é, é levar conhecimento, né? Porque eu creio que é a única coisa que ninguém pode roubar de nós. Dinheiro pode acabar, saúde às vezes você pode ter né, uma coisa para lá e para cá, mas conhecimento não tem como tirar isso de você. E eu quero deixar uma palavra da seguinte forma: estude tanto, busque tanto conhecimento, porque se você quebrar um dia, você consiga recuperar tudo, porque a maior riqueza é a nossa sabedoria, é o nosso conhecimento. Eu já vi pessoas que quebraram e que voltaram mais forte por causa do por conhecimento. causa do conhecimento. Agora, sem conhecimento, meu irmão, você quebra e não volta. Não tem como não. Entendeu? Mas quem tem conhecimento, podem tirar tudo dele que ele volta novamente a ter até mais do que ele tinha antes. Então, conhecimento é a palavra-chave. Sabedoria. O próprio Provérbios 4, versículo 7 diz: venda tudo e adquira sabedoria. Sabedoria. Tanto que a Bíblia é um livro que foi citado vários versículos da Bíblia, Sim, Provérbios. O bispo estava falando de visão. Eu lembrei de uma história, não sei se o bispo conhece essa história. Mandaram 2 vendedores para a Índia, era uma fábrica de sapato. sim, Aí, conhece essa história? conheço. Eu vou contar essa história para quem não ouviu. Aí foi lá 2 vendedores, olharam lá, era para saber se tinha mercado para aquela fábrica vender o sapato lá na Índia, lá naquela cidade da Índia, que a Índia é um país super populoso. E aí um vendedor liga depois de um mês e fala assim: "Ó, pode esquecer, não vai vender nada, porque ninguém usa sapato aqui". E aí passou 1 hora depois, o outro vendedor liga e fala assim: "Ó, pode fazer muito sapato, porque nós vamos vender muito, porque ninguém Ninguém... tem sapato aqui". Olha a visão dele, A olha aí. visão. Então os 2 estavam na mesma Exatamente. situação, mas um viu de forma diferente. Então você pode estar em uma situação, tem pessoas que moram no mesmo bairro, na mesma rua, Isso. e tem uma visão diferente, É. e prospera e avança. A E com mentalidade de estudo. e eu creio que através
desse programa, uma coisa que ajuda na nossa mentalidade, como foi falado, conhecimento. Assistir programas como esse falando sobre Sim. prosperidade, sobre, esse aqui foi específico sobre finanças, mas qualquer coisa que você está aprendendo, isso te leva O para senhor quer outro ver uma nível. coisa, não cortando, mas cortando, Não, pode. a pessoa às vezes tem um Instagram, aí ela fala assim: "Eu quero aprender como prosperar". Aí você entra no Instagram dela, quem ela segue? Só gente da miséria. Só gente na não tem nada, gente um outro ali, outro Não tem nem fofoqueiro, o outro lá, botando até pornografia. E aí eu digo: "Como é que essa pessoa quer prosperar?". a A imagem, né, quem ela está o que ela seguindo? está O vendo. que ela está vendo? Então, assim, o Instagram, quando você segue, vai passar o conteúdo no seu feed. Então, o que que você tem que fazer? Espera eu só vou seguir pessoas que estão no meu propósito, porque aí quando a pessoa postar algo lá, vem para mim e acrescenta. Agora eu vou seguir 5.000 pessoas, 10.000 pessoas no Instagram. Vai chegar tanta coisa que eu não sei o que fazer. Então E é muito importante isso também. Às vezes a pessoa ela diz assim: eu não sei por que que eu não prospero, porque também segue muita gente, muita gente. segue muita coisa, atira para todo lado. Quando na verdade você tem que ter foco. É. Foco é dizer não para muita coisa. Muita coisa. E também, se você quer na área financeira, é bom você já É, seguir pessoas que falam sobre finanças. exatamente. Pastores, seguir outros pastores que estão sendo É. Aí o bem-sucedidos, cara segue um pastor que critica, diz que vai para o que inferno vai quem para o inferno, prospera. aí Como é que ele vai crescer? não Não vai vai. crescer. Então, assim, tem gosto para tudo, conhecimento para tudo. Então, se você quer ter um casamento bom, segue pessoas que têm um casamento bom. Você quer ter uma empresa, segue pessoas que abriram uma empresa. Se você quer ter um crescimento de sabedoria, ter muito conhecimento das coisas, siga pessoas que têm muita sabedoria, muito conhecimento. Então foi isso. Com certeza 1 hora e meia aqui, nós aprendemos muito. Agradeço o bispo Eu que agradeço. pela presença. O bispo, até um dia desse, ele estava cuidando de 2 igrejas. Até quando eu fui lá na igreja em São Caetano, ele estava pastoreando lá em Em Recife Recife e em São e São Caetano. Eu não sei Caetano. como ele conseguia. Ia lá em Recife, vinha para São Caetano, mas A que Deus ponte aérea. ponte aérea. Mas que Deus abençoe o E agora o bispo. Parque Bristol, né? Agora É, tem o é Parque em Bristol São também. Paulo, né, É, outra. Quadrangular Parque Bristol e Quadrangular São Caetano. Então, nós agradecemos a presença do bispo. Então, curta, se inscreva, compartilhe e, se Deus quiser, nós vamos estar. Esse programa que está começando, esse é o terceiro, vai estar crescendo e vai alcançar o Brasil inteiro. Que Amém. fique com Deus, em nome de Jesus.